Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos começar a gravar Marcos capítulo 6, a última vez que Jesus esteve em Nazaré, a sua cidade natal. Diz assim essa palavra: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, a Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos daqueles que o ouviam ficavam admirados. E eles diziam: de onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam a eles: que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, como assim? Você entenda uma coisa nessa afirmação que nós estamos ouvindo. Você ficar admirado com as palavras de Jesus, com as atitudes de Jesus, com os milagres que Jesus fazia, não são suficientes se você não se tornar discípulo do Senhor Jesus. Ficar admirado, que belezinha, como ele fala bonito, olha, ele faz milagres. Isso não é o bastante. Jesus tem que entrar em você a ponto de transformar a sua vida. Não apenas deixar você admirado. Admirado a gente pode ficar uma pessoa que fala bonito, uma pessoa que escreve bem, uma pessoa que faz poemas bonitos, você se admira e fala, que lindo, né? A pessoa escreve bem, fala bem. Mas Jesus é muito mais do que isso. Não basta ter admiração por Jesus. É preciso transformação. É preciso seguir ao Senhor Jesus. É preciso obedecê-lo em tudo aquilo que ele fala, reconhecê-lo como o único suficiente Salvador. Se você não reconhecer o Senhor Jesus dessa maneira, você não adianta nada você ter admiração pelo Senhor. Como esses homens aqui, admiravam, achavam bonito, mas não queriam segui-lo. Não queriam deixar suas crenças, não queriam deixar aquilo que eles acreditavam na lei de Moisés, na lei mosaica, de que aquele homem, Jesus, era justamente o cumpridor da lei, era o remidor de Israel. Isso já era muito para eles. Agora, admirar, era impossível não admirá-lo, porque ele fazia milagres, porque ele falava com autoridade, porque ele falava coisas que nunca haviam sido ditas até então. Então, é claro, ele era admirado, mas admirar só Jesus não é o suficiente. E eles diziam assim: esse aí não é o carpinteiro, filho da Maria, o irmão do Tiago, do José, do Judas e do Simão? E as irmãs dele não estão aqui com a gente, não estão aqui conosco, as suas irmãs? E eles ficavam escandalizados por causa dele. Veja bem, Jesus aqui, segundo esse relato, ele tinha 4 irmãos, um deles tinha o nome do pai, chamava-se José, mas você não vai ver esses irmãos como discípulos de Jesus. Até alguns têm o mesmo nome dos discípulos, mas não, ele não estava falando dos discípulos, estava falando dos irmãos de carne de Jesus, inclusive das irmãs de Jesus, que a gente não sabe exatamente quantas, mas a Bíblia relata que ele tinha irmãs também. Mas eles se escandalizavam, falavam: nossa, mas eu conheço ele nasceu aqui nessa cidade, eu conheço as irmãs, conheço os irmãos, mas quem é esse? Eles se escandalizavam. Ai de você se você se escandalizar em Jesus, se você ficar escandalizado com ele, porque ele precisa ser reconhecido, e naquele lugar ele não pôde ser reconhecido. E diz assim essa palavra: Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Sabe que até hoje é assim? Você já percebeu que personagens, pregadores famosos, evangelistas, às vezes não conseguem ser reconhecidos dentro da sua própria família? Seus parentes não valorizam, os seus irmãos não valorizam. Na verdade, quem valoriza são aqueles que ouvem e entendem a palavra de Deus.
Porque como diz Jesus, quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? São aqueles que ouvem a minha palavra e a seguem. Então não espere reconhecimento nessa terra dos seus parentes, dos seus mais próximos. Espere reconhecimento, espere afinidade com aqueles que verdadeiramente reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esses entenderão a sua palavra, esses entenderão o que você está falando para eles. Mas os da casa, não espere esse reconhecimento. Como Jesus não teve honra, não teve reconhecimento lá em Nazaré. E ali, sabe o que aconteceu? Por causa dessa incredulidade, por causa desse espanto, por causa dessa admiração somente, ele não pôde fazer ali milagres. Se você só admirar Jesus pelo que ele fez, nossa, eu sei, Jesus fez realmente milagres, eu reconheço isso. Mas você não aceitá-lo e você não tiver fé naquilo que ele falou, ele não vai fazer milagres na sua vida. Exceto o que ele fez, impôs as mãos sobre alguns doentes e os curou. Isso é o mínimo, né? É o mínimo. Jesus pode curar um incrédulo, sabia? Por causa das mãos que tocam nesse incrédulo, por causa de mãos que acreditam no Senhor Jesus, ele pode curar, mas isso não mudou a vida deles. Isso não os transformou, porque eles acabaram morrendo, acabaram partindo sem conhecer e sem reconhecer verdadeiramente quem era Jesus. Se você não o conhecer, se você não o reconhecer, de nada adianta você admirá-lo e ouvir falar que ele fez milagres. Amém? E ele ficou admirado, sabe com o quê? Com a incredulidade deles. Você quer admirar Jesus, deixar Jesus admirado por causa da sua incredulidade? Ou você quer impressionar o Senhor com a sua fé? Porque aquela mulher que tocou no manto impressionou a Jesus com a fé dela. E esses aqui impressionaram também a Jesus pela incredulidade deles. E então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Ele nunca mais retornou a Nazaré, porque ali ele não encontrou fé suficiente para continuar seu ministério naquele lugar. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essa autoridade ainda está sobre a igreja do Senhor Jesus. Ele ainda nos dá essa autoridade, vai nos dar até o final dos tempos. Nós, os que cremos, temos autoridade sobre principados, potestades, espíritos imundos que estejam perto ou que estejam tomando uma pessoa. Basta uma palavra de libertação no nome de Jesus, em dois. A palavra de Deus diz que não é bom você sair pregando sozinho. Sempre é bom, você precisa de uma cobertura espiritual na sua vida. Sabe essa coisa do eu vou fazer, eu vou pregar e você não tem cobertura espiritual? Você está correndo um sério risco. Porque os demônios, eles se submetem às autoridades de acordo com essa palavra, de acordo com o que foi orientado nessa palavra. Se você está fora de um ministério, se você está fora de uma igreja, se você está fora do corpo de Cristo, se você é só um membro fora do corpo, não pense, não seja louco de querer ter autoridade sobre demônios, porque você não terá. Esteja debaixo da autoridade dessa palavra, da autoridade do seu ministério, da autoridade de um pastor, para que você saia e possa cumprir verdadeiramente a vontade do Senhor e fazer a obra do Senhor nessa terra. E essas foram as instruções que o Senhor deu. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem uma túnica extra. E sempre que entrarem numa casa, fiquem ali, até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá.
como testemunho contra eles. Aqueles que não te ouvirem vão assinar um testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Essa história aqui me lembra muito a minha pastora. Ela é colombiana e quando ela saiu da terra dela, ela tinha uma mala e não tinha dinheiro, uma troca de roupa, e não tinha dinheiro para chegar até o Brasil, mas o Senhor disse a ela: vá até o Brasil, até uma cidade chamada Limeira, e lá você vai começar seu ministério. E ela veio, sem dinheiro, e ainda foi roubada no meio do caminho. Com a roupa, pouca roupa que ela tinha, foi roubada a mala dela. E mesmo assim o Senhor foi sustentando-a até que ela conseguisse chegar no destino dela. E hoje ela está à frente de uma igreja muito grande, que é a Comunidade Filadélfia, onde nós congregamos aqui em Mogi Guaçu. Enfim, essa palavra, ela obedeceu fielmente e o Senhor foi fiel com ela até o fim e sempre será, porque o Senhor é fiel. Então não se preocupe, se você tiver o seu chamado para fora do Brasil, para algum lugar longe, distante, na Etiópia, na África, ou mesmo aqui no Brasil, mas um lugar afastado do Nordeste, Bahia, sei lá onde que é o seu chamado, vá, não se preocupe. Sempre haverá um justo para te dar um pedaço de pão, sempre haverá uma casa para te recolher, porque o Senhor, quando Ele está no negócio, as coisas funcionam. Então ele orientava os seus discípulos: não se preocupa com o que você vai levar, não se preocupa em levar um monte de pão na sacola para você não passar fome, não. Eu vou te sustentando, eu vou colocando gente no seu caminho. E se por acaso você encontrar pessoas que te rejeitem, que realmente não queiram nada com o Evangelho, só sacode a poeira. A bênção volta para você. Não vai para eles, volta para você. Se eles receberem aquela palavra, a bênção fica para eles e para você também. Mas se eles não receberem, fica só para você, em dobro. Amém? Por isso não deixe de pregar essa palavra. Expulsavam demônios, ungiam doentes com óleo e os curavam. Aqui nós vamos começar a ver o ministério já dos apóstolos. Eles já tinham recebido poder sobre os demônios, para expulsar demônios e para curar em nome de Jesus. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, porque o nome de Jesus tinha se tornado bem conhecido. E algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. As ideias que eles tinham de Jesus, né? Esse é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele esses poderes miraculosos. Estava muito difícil para eles entenderem que Jesus era o enviado de Deus, o prometido das nações, que ele era o filho de Davi e que ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, o salvador, o remidor, nosso redentor, nosso Senhor, o verbo que se fez carne. Estava difícil para eles entenderem. Então eles começavam: eu acho que ele é o João Batista que ressuscitou. Aí outros diziam: ele é Elias. E outros afirmavam: ele é um profeta, como dos antigos profetas, Jeremias, Zacarias, Isaías, que havia ressuscitado. Como se houvesse essa possibilidade, né? Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem eu decapitei, ressuscitou dos mortos. Olha o peso na consciência, né? Como deve ter morrido terrivelmente, cheio de demônios, cheio de tormentos, o Herodes, que tinha mandado decapitar João Batista. Por quê? Vamos explicar aqui. Porque o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, que o amarrassem, que colocassem ele numa prisão, por causa de Herodias, a mulher do Filipe, que era o irmão dele, com a qual ele tinha se casado. Como eu já falei anteriormente, o que acontece? O João Batista afrontava Herodes com esse pecado, jogava na cara do Herodes: você está errado, você não podia ter feito isso, você está em adultério, você casou com a mulher do seu irmão. E aquilo incomodava muito o Herodes e a Herodias, a mulher com quem ele estava, que havia sido a mulher do seu irmão. Porquanto João dizia a Herodes: olha o que João falava: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão.
ponto final. Aquilo podia custar a cabeça do João Batista? Podia. Custou a cabeça do João Batista, mas ele deixou de falar? Não, ele não deixou de falar. Você, quando você tiver que confrontar o pecado de alguém, não importa se a pessoa vai gostar, se ela vai querer te matar, se ela vai te odiar pelo resto da vida, você tem que dizer, isso é pecado. Isso é contra a palavra de Deus. Você não pode continuar vivendo nessa situação, porque o Senhor assim determinou. Se você quiser ser salvo, se você quiser receber a salvação da sua vida, você vai ter que deixar esse pecado. E era o que o João Batista dizia para o Herodes. E assim Herodias o odiava, queria matá-lo, mas ela não podia fazê-lo, porque o Herodes tinha medo do João e o protegia. Veja bem, ele temia, ele sabia muito bem que o João era um profeta, sabendo que ele era um homem justo e santo, o Herodes sabia. E quando o ouvia, ele ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Outra coisa, não adianta que você ouve a palavra e você fica admirado, como lá no começo, perplexo, mas você não se converte, mas você não deixa seu pecado, você não deixa Jesus entrar na sua vida para te transformar. Não adianta nada. Perplexidade, admiração, não vão salvar ninguém do inferno. Ninguém. Finalmente chegou uma ocasião oportuna no aniversário do Herodes. Ele ofereceu um banquete para os seus líderes mais importantes, os comandantes militares e as principais personalidades da Galileia. Só crème de la crème, né? Nata da nata, estava presente lá no aniversário do Herodes. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, ela agradou muito a Herodes e aos seus convidados. E o rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que você me pedir, eu lhe darei. Até a metade do meu reino eu lhe darei. Olha que promessa dura essa que ele pediu, né? Segunda vez que a gente vê uma promessa dessa aqui. A primeira foi feita para Esther, mas a Esther estava do lado do Senhor, né? E aquele rei, o Artaxerxes, ele disse para ela: pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. Mas ela só queria uma coisa: libertar os judeus da morte. E por isso ela foi bem sucedida. Essa daqui vai ser bem sucedida também. Ela vai conseguir a cabeça de João Batista, mas por uma causa bem menos nobre. O poder da sedução é muito arriscado, dependendo das mãos de quem ele está, não é verdade? Ela saiu e disse à sua mãe: o que eu vou pedir? E a mãe dela respondeu: a cabeça de João Batista. E imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça do João Batista num prato. E o rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, ele não quis negar o pedido à jovem. E assim ele enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. E ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Parabéns para ela. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Eu vou parar por aqui hoje. Nós estamos aqui falando sobre a morte e decapitação de João Batista, que morreu pregando a verdade e afrontando o pecado de poderosos, porque essa era uma missão que ele tinha que cumprir. Ele preparou o caminho do Senhor. E o Herodes achava que Jesus era então o João Batista que tinha ressuscitado para atormentá-lo mais um pouco, como se ele já tivesse poucos tormentos. Mas não era, né? Jesus era muito mais do que isso. Ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Um abraço e até amanhã, que eu vou continuar gravando Marcos 6, a partir do versículo 26, porque já ficou muito longa essa gravação aqui. Amanhã nós continuamos, terminamos esse capítulo, que é muito bonito, tem muita coisa mais aqui pra gente comentar. Então eu vou parar por aqui. Não esquece de deixar o like e se você gostou, compartilha com alguém. Em nome de Jesus, um abraço e até amanhã.